Bem, a grande preocupação com essa guerra entre o Irã e Israel é que ela se torne um movimento nuclear. Tanto Israel quanto o Irã se sabe que têm condições de produzir a bomba nuclear, e se houver uma escalada, há um risco real de que acabe se tornando um conflito nuclear. Aí já era, né? Quer dizer, isso é a grande preocupação. A outra questão é que a comunidade internacional, exceto os amigos pessoais do Netanyahu, como Bolsonaro, Milley, Donald Trump, a comunidade internacional já está convencida de que o Netanyahu está movimentando para manter uma situação de beligerância que permita que ele seja reeleito, que evite que ele seja é, defenestrado do poder em Israel, já que a popularidade dele estava em baixa. Quer dizer, isso é uma questão que já está claro para a comunidade internacional que o movimento do Netanyahu lá na embaixada do Irã e tanto na faixa de Gaza, todo esse movimento é de sustentar a guerra, sustentar a beligerância com os vizinhos, é voltado para se manter no poder. Isso, é claro, torna Israel, nessa situação, quase que um pária da comunidade internacional, apesar de não. é, de os Estados Unidos continuarem ali sustentando algum tipo de apoio ao país, não ao Netanyahu, não à política do Netanyahu. A outra questão é a questão brasileira. Para o Brasil, nós estamos num momento em que o Lula queria ver a economia deslanchar. E se essa guerra tiver reflexos, como provavelmente terá, no preço internacional do petróleo, isso vai ser um problema sério para o Brasil. Então, para o Brasil, o que interessa mais do que tudo é que essa guerra acabe o mais rapidamente possível. Não sei se vai ser possível diante dessa postura do Netanyahu. Aliás, é muito engraçado, o embaixador de Israel até falou agora que tá decepcionado com o Brasil. Eu não entendo como é que pode estar decepcionado com um país que eles declaram o presidente como persona não grata em Israel. Então, não há decepção. Eles provavelmente esperavam que a reação do Brasil fosse essa. E a reação do Brasil não está sendo uma reação contra Israel, está sendo uma reação a favor da paz, na tentativa de evitar que esse conflito torne a situação econômica do mundo muito pior do que já está. É essa a questão. Tá aí. Bom, Mas eu algumas queria fazer uma questões. pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o Jamil. Jamil, como está internamente no Irã? Como foi recebido esse ataque internamente no Irã? O governo conseguiu convencer a população iraniana de que o ataque não é um ataque telegrafado e que o ataque foi um sucesso? Thales, excelente pergunta, porque na verdade eu conversei justamente com estrangeiros no Irã, não conversei com iranianos, mas foi muito curioso, porque uma parte deles dizia: olha, para quem não tem acesso à informação de fora, né, para os iranianos, para um país gigantesco, são, se eu não me engano, 80 milhões de habitantes, para uma massa grande de pessoas que consome informação doméstica, o Irã revidou. Tanto que o discurso oficial ao concluir aquele ataque foi a operação teve êxito. Como que êxito? Exatamente, porque se você faz uma operação militar e 99% dos teus mísseis são abatidos antes de chegar no terreno, enfim, é incompreensível. Então, sim, faz parte de uma narrativa de dizer o regime é sólido e o regime vai proteger o Irã contra qualquer tipo de invasão à sua soberania, o que é que foi, de fato foi classificado assim por conta do ataque no consulado. Tem essa parcela. Tem a outra parcela, que obviamente tem informações de fora, que obviamente entende, que pensa, que recebeu
a notícia com uma enorme preocupação, dizendo: bom, ficou provado que esse regime, apesar de todos os gastos e apesar de todas as manipulações, ele tem vamos dizer assim, a resistência não é só de Estados Unidos e Israel, é até da Jordânia, né? Então, assim, obviamente você tem ali uma situação bastante curiosa, doméstica, e que, obviamente, mostra que numa ditadura, e aí não é só uma exclusividade do Irã isso, né, Thales? Mas numa ditadura, o controle da informação é tão importante quanto o fato em si. E a gente sabe muito bem, o Irã é um país que, ao longo dos últimos anos, vem causando uma desestabilização no Oriente Médio, não há nenhum tipo de dúvida em relação a isso, né? Como o Josias colocou, com seus proxies, né? Por procuração em vários outros elementos dentro da região, sem dúvida nenhuma, mas a questão agora é justamente como será a resposta por parte de Israel. Se essa resposta vier, fica aí a próxima pergunta, inclusive falando hoje com o embaixador. Ele dizia, bom, se houver uma resposta de Israel, fica a próxima pergunta, que é como o Irã, depois de ver que, obviamente, seu sistema não é tão eficiente, de saber que existe, inclusive, aliados árabes ao lado dos americanos, etc., como que o Irã faria isso? Talvez aí sim por meio dos seus proxies, por procuração dos seus aliados, por procuração Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen e tantas outras opções. Enfim.